Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem agora, nem no passado que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Acredito que muitos aqui conhecem essa passagem da Bíblia, né, que conta a história de Moisés e Arão, que Deus ele pede para Moisés que tinha a missão de libertar o povo de Israel do Egito, que estava sendo escravizado no Egito. E aqui Deus está dando uma ordem para Moisés para ele ir até Faraó e falar tudo que Deus mandar ele falar, que foi quando aconteceu as 10 pragas, que se encontra no capítulo 7 até o capítulo 12, vocês podem ler sobre as 10 pragas. Moisés, diante dessa ordenança do Senhor, ele se sente incapaz. Aqui ele fala que, dependendo da tradução da Bíblia, né? Ele fala que ele nunca teve facilidade para falar, e aí alguns entendem como ele ser uma pessoa insegura para falar assim em público, para falar com as pessoas. Outros entendem como ele ter algum problema na fala e não conseguir ter uma dicção boa, mas enfim, ele não queria obedecer essa ordem de Deus porque ele se sentia incapaz. Muitas vezes Deus ele nos manda fazer algo, ou Deus coloca algo no nosso coração pra gente fazer e a gente se sente da mesma forma, a gente se sente incapaz. Mas quando Deus ele nos chama, é porque ele conhece a nossa capacidade. Ele vê lá na frente. Hoje a gente pode olhar e realmente ser incapaz de fazer aquilo. Mas Deus ele não olha para o nosso presente, ele olha sempre para o nosso futuro. Então quando Deus nos manda fazer algo, a gente tem que entender que se Deus falou é porque ele sabe. Ele nos conhece, então ele sabe que a gente tem capacidade. Não sei porque eu tô entrando nesse assunto agora, a mensagem que eu queria trazer pra vocês é outra, enfim, mas creio que Deus vai falar com alguém dessa forma também. Mas o que eu queria realmente falar através dessa passagem, que eu trouxe essa passagem pra vocês, eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo. Um conhecido meu pegou Covid e estava internado. E o estado dele não era muito bom até o momento. Eu tava orando por essa pessoa todos os dias. E num determinado momento eu senti da parte de Deus, eu creio, né? E eu deveria falar para a esposa dessa pessoa, que é um homem, que era para ela ficar tranquila, para ela ficar em paz, que ele não ia morrer, que Deus tem promessa na vida dele. Deus tem uma obra grande na vida dele. Então era para ela ficar em paz. Mas eu fiquei muito incomodada. Comecei a me questionar, comecei a ficar naquele questionamento. Ah, mas e se isso for da minha cabeça? E se eu falar isso e ele morrer depois? Como que vai ficar? Mas e se eu não falar e for de Deus? Eu vou pagar por isso, porque Deus me mandou falar e eu não falei. E aí? As consequências pra mim, elas virão, né? De não ter sido obediente à voz de Deus. E nessas horas a gente fica numa situação muito complicada, porque nos falta fé. Fé de acreditar que é Deus que tá falando com a gente e de que se Ele falou é porque aquilo é um fato e é inegociável. E eu não falei. Eu fiquei questionando e não falei. E no dia seguinte, eu tive a notícia de que ele estava bem, de que ele estava muito melhor e mais uns dias depois ele teve alta e hoje ele tá super bem. E aí eu vi que realmente era Deus falando comigo. E Deus ele pediu para eu falar algo para aquela mulher, mas eu não falei porque eu tive medo e eu não confiei que era a voz de Deus que eu tava ouvindo e que o que Deus estava me falando era a realidade acontecer. Eu duvidei. E muitas vezes acontece isso, Deus fala com a gente, Deus pede pra gente falar, entregar uma mensagem pra alguém, seja de exortação, seja pra confortar,
para disciplinar, não importa. Mas muitas vezes Deus ele toca no nosso coração para que a gente fale algo para alguém, dê um recado para alguém. E a gente não repassa, a gente não fala, a gente fica com medo. A gente acha que a gente não tem essa responsabilidade, que a gente não tem essa obrigação. E aí Deus, ele levanta outra pessoa. Quando ele quer falar com alguém, com um servo dele, ele levanta outra pessoa e fala. Se a gente não tá disposto. Assim como ele fez aqui com Moisés. Moisés não quis? Tudo bem. O Senhor, ele entendeu que Moisés não queria. O livre-arbítrio dele. E aí ele levantou Arão. E Deus não deixou de abençoar Moisés. Por isso, Deus continuou usando Moisés, mas ele teve consequências lá na frente. Ele não entrou, não pisou na terra prometida. É disso que a gente tem que ter medo, tem que ter temor, porque o fato de eu não ter falado, aparentemente para mim não afetou em nada, eu só deixei de ser usada naquele momento. Mas e se Deus ele tava me provando a minha fé, e de repente, se eu tivesse passado nesse teste, ele fosse me abençoar com algo muito grande que ele tinha pra mim. Mas como eu não passei nesse teste, então ele não me abençoou porque ele viu que eu não estava pronta para receber aquela bênção. Será que Deus tem falado com você? Deus tem falado algo ao seu coração para você fazer algo, para você falar algo e você não tem feito, você não tem obedecido? De repente, a bênção tá na porta. Deus, ele só tá esperando você ter uma atitude, uma ação para ele te abençoar. E você tá aí duvidando. Você tá aí na sua caverna, como Elias que ficou na caverna, escondido com medo de Jezabel. A gente precisa sair dessa caverna, a gente precisa se permitir ser usado por Deus, porque quando Deus nos manda fazer algo e a gente não faz, a gente não obedece à voz de Deus, a gente deixa de ser abençoado e a gente tem grandes consequências lá na frente. De repente, a benção que Deus tinha pra mim era algo que eu tô orando há muito tempo, mas eu deixei de receber, voltei, fui lá pro final da fila, porque eu não aprendi a lição, eu não aprendi o que era preciso. Então, que a gente possa estar preparado, porque muitas vezes Deus ele tem algo pra dizer pra alguém e é algo muito sério. E ele tem pressa em dizer aquilo. E o fato da gente se calar, às vezes, faz com que uma pessoa perca a oportunidade de ter salvação, de conhecer Jesus. E a vida daquela pessoa fica nas nossas mãos. Então, reflita nisso. Preste atenção no que Deus tem falado ao seu coração. E quando o Senhor te disser para falar ou para fazer algo e você tiver medo, vá com medo, fale com medo, faça com medo, porque se ele falou é porque ele vai te capacitar e você precisa confiar nele. Claro que em alguns momentos a gente vai errar, a gente vai falhar, assim como eu falhei, mas que isso sirva como lição, como aprendizado. Esteja sensível à voz do Senhor e não duvide, não fique em cima do muro. Deus ele vai falar com você em algum momento. Ele vai te direcionar. E quando ele falar com você, que você seja obediente à palavra dele.